Vibre com o bem-estar! É isso aí, hoje a gente está aqui no meu estúdio de personal, Treine Sem Dor. A gente está com um cenário novo aqui para o nosso podcast e com uma convidada muito especial, a Juliana Veide. Tudo bom, Ju? Tudo. É uma honra ter você aqui hoje com a gente para falar um pouquinho sobre nutrição comportamental. Esse que é um assunto que me chama muita atenção. Eu estou muito curiosa para fazer várias perguntas para a Ju. E a Ju veio lá de Toledo, aqui para Cascavel, né? Se vocês não sabem, a gente está aqui em Cascavel e ela veio para cá para falar um pouquinho pra gente sobre esse assunto que, assim, poucas pessoas conhecem, mas que pelo pouco que a gente já conversou e pelo que eu já conheço do seu trabalho, é transformador o trabalho baseado na nutrição comportamental, né, Ju? Sim. Então, assim, quero te dar as boas-vindas ao nosso podcast, né, dizer que é uma honra ter você aqui mesmo. Obrigada por ter vindo até aqui. Imagina. E vamos para esse bate-papo aí, porque eu sei que tem só da nossa Muita pequena coisa. conversa, vamos ver quanto tempo vai durar esse podcast, né, mas vai ser muito legal. Obrigada, Júlia, pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você. Show! Ju, então a primeira coisa que eu queria que você começasse falando um pouquinho é por que da nutrição, né? Eu acho que é um lugar legal de começar, porque eu vejo assim, você é super engajado no que você faz, você ama muito o que você faz, e quando a gente tem isso, quando a nossa profissão move a gente, eu acho que tem algo, muitas vezes, a nossa história por trás disso, né? Que nos conduziu para esse lugar, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho onde você chegou na nutrição e depois talvez onde você chegou na nutrição comportamental. Então, a nutrição me atravessou mesmo na vida. Eu tinha uma relação, não tinha uma relação muito boa com o meu corpo, nem com a comida. Isso desde criança ou na fase mais de adolescência? Mais assim? adolescência. Que é uma fase mais complexa mesmo, né? É super crítico, né? O nosso corpo está se transformando, a gente está se transformando, está passando por um período de transição da infância para a vida adulta, está se reaprendendo a reconhecer o próprio corpo. Uhum. Então, foi nesse momento que a minha relação com o meu corpo deu uma balançada, assim. Uma balançada. Uhum. E daí eu fui, era nova, né? Ali por volta dos 16 anos, e com 17 anos eu entrei na faculdade. Já tem que escolher já, né? Já tem que escolher, super novo, né? Então, E já foi nutrição de primeira, assim, já? Eu queria fazer físio, eu queria fazer psicologia, eu sabia que eu ia trabalhar na área da saúde, porque eu sempre me encantei com ciência, biologia, então eu sabia que era nessa área. Mas ficava ali, né, entre fisioterapia, psicologia e nutrição. E daí, como eu sofria muito com o meu corpo, tinha medo de engordar também, não sabia muito bem o que comer, muita culpa. E pensei, vou fazer nutrição na tentativa de me ajudar. Então, primeiramente foi isso. Foi esse desejo de conseguir me relacionar melhor comigo mesma. Como é bonito, né? Eu vejo bastante pessoas que às vezes buscam na graduação um processo de autocura, de autoconhecimento, né? Quando você consegue fazer dessa oportunidade, né? Isso. Um caminho para você encontrar talvez um propósito, porque acho que quando a gente baseia na nossa história aquilo que a gente vai ajudar os outros, isso traz muito mais sentido, né, naquilo que a gente faz. Para nós e para o outro, eu acho também, isso. Né? Porque a gente já sabe, a gente só sabe do nosso sofrimento, mas sabe o quanto é difícil, né? Então, eu acho que no mínimo a gente se torna profissionais muito mais empáticos. Né? Com certeza. Até porque cada caso vai ser sempre específico e o sofrimento sempre é pertinente à pessoa, né? Mas realmente eu sempre falo assim que eu tive crises de hérnia, dores. Então quando você sabe o que a pessoa está passando, né? Você sabe o que é você não conseguir ficar travada da coluna por um tempo. Então realmente você se coloca num lugar de empatia mesmo para ser mais... né, mais acolhedor com esse paciente, esse cliente que está chegando e quem sabe ajudar ele nesse processo a sair dele de uma forma mais rápida, com mais, né, alegria. Mais força, mais coragem, né? É um processo muito bonito, assim. E daí fui fazendo a graduação, né? Fui estudando, fui me encantando cada vez mais com a nutrição. É uma profissão linda, maravilhosa, né? Eu sou formada desde 2008. Era um outro tempo, né, do que é hoje. E, enfim, fiz nutrição, amei, mas não me via atuando em clínica, por exemplo, em consultório. Que é o que a maioria das pessoas fazem, geralmente, não sei pelo que eu vejo, assim, né? Eu era encantada por dietoterapia, era o que me movia, né, fisiologia, bioquímica, entender as patologias da nutrição e como atuar, então eu via muito sentido nisso. Eu só não me via
prescrevendo dieta para as pessoas e dizendo para elas o que elas tinham que comer, quando que elas tinham que comer. Para mim isso era muito estranho, assim. Isso já te incomodava, assim? Me incomodava demais, porque como é que eu vou saber o que a pessoa está sentindo? E mesmo que a gente previsse um plano alimentar ou um cardápio muito bem estruturado, calculado, levando em consideração as preferências, as aversões alimentares daquele sujeito, ainda assim era muito desconfortável para mim estabelecer algo meu externo para o outro, sabe? Você impor a alguém o que ela deveria fazer, assim. Então, para mim, eu não conseguia fazer isso. E era a forma que eu tinha aprendido, né? Então, eu me formei e daí pensei, tá, o que eu vou fazer? Eu sei o que eu não quero fazer, que era prescrever dieta. E daí surgiu a oportunidade de trabalhar num grupo de pesquisas, depois de formada. Aí logo em seguida surgiu a oportunidade de fazer um mestrado. Eu tenho mestrado em engenharia de pesca, que não tem nada a ver, né? Mas parece que não tem nada a ver, mas tem. Consegui encaixar ali a nutrição com a tecnologia do pescado. Aí no meio do mestrado eu falei, isso aqui pra gente maluca. Eu não sei se você sentiu isso também quando você fez. Acho que o mestrado é não sei se fez doutorado depois, né? Fiz doutorado porque depois. Eu acho que o mestrado, eu acabei não indo pro doutorado, mas o mestrado ele é um primeiro choque, assim, porque é pouco tempo. É muito quando você entende que o mestrado tá acabando já. Acabando. Tipo assim, eu lembro que na metade, eu fui indo, no começo você vai, bom, o que é isso? Tava no laboratório, deu 6 meses, eu falei, não, acho que tudo bem, vamos fazer as matérias, termina. Quando deu 1 ano e meio, mais ou menos, eu falei, gente, falta 6 meses, eu preciso escrever. Nossa, menina, eu corri atrás, foi uma loucura, né? É uma loucura. Doutorado tem 4 anos, aí você já sabe o que é ciência, você já sabe escrever um artigo, você, né? Por mais que eu tivesse tido contato com isso na faculdade, demora pra gente entender, né? E foi assim comigo também. Eu acho que com todo mundo, Ju, não sei. Só se a pessoa entrar mais madura, talvez, num mestrado, né? Eu acho que tem tudo mas, isso. Mas, né, acho que... Eu acho que tem a questão da nossa maturidade mesmo também, né? E daí, achei mestrado muita loucura, mas pensei, não posso parar por aqui. E daí fiz seleção para o doutorado e fui. Onde é que você fez, Ju? Eu fiz na UFSM, na Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Você foi pra lá daí pra fazer? Fui pra Sua lá, família toda de Toledo? Toda de Toledo. E daí você foi pra lá, você fez mestrado e doutorado lá? O mestrado eu fiz aqui em Toledo e o doutorado eu fui pra lá. Eu passei na UEL e passei na UFSM. Ai, que legal. E também na área da engenharia de pesca? Da tecnologia de alimentos. Tecnologia de alimentos. Isso. E daí na UEL ia trabalhar com aves. E daí eu não entendia nada de aves. Falei, vou querer continuar com o pescado. E daí a minha orientadora da Federal trabalhava com pescado também. Ah, legal. E daí eu continuei nessa linha. E depois, enfim, doutorado é uma escola mesmo, né? Acho que mestrado também, a gente vai desenvolvendo uma percepção mais crítica sobre as coisas, né? Com certeza. Vai conseguindo entender o que são estudos bem conduzidos, uma estatística bem feita, um delineamento experimental bem feito, e se a conclusão dos trabalhos condizem com a proposta inicial dele. Então, essa percepção crítica eu acho que foi a bagagem mais valiosa, assim, que eu trouxe do mestrado e do doutorado. É engraçado você falar isso, que eu sempre falo isso. Fala assim, o que você aprendeu com o mestrado? Eu falei, 2 coisas. A primeira é que a gente não sabe nada, né? Nossa, porque você estuda lá sobre a pulguinha do não sei o que, do cachorro que tá... Tipo, é tão específico, né? Você fica especialista em uma coisa muito específica, a gente vai funilando o nosso conhecimento. E daí você fala, nossa, tem tanta coisa pra estudar. E eu acho que a segunda coisa é essa aí, tipo assim, que legal saber como a pesquisa é feita, porque existe muita pesquisa ruim no mercado, né? Ainda mais nessa nossa área da saúde, do exercício e da nutrição, menina, tá uma bagunça daí, né? Tá demais. E não só estudos mal feitos, mas também interpretações mal feitas totalmente e propagações equivocadas, né? Maluco, né? Então, muito legal que você tenha tido essa vivência, assim, né? Com certeza deve ter trazido uma bagagem enorme pra você. Acho que nesse sentido, claro, né? Os temas, as disciplinas, todas muito específicas também. E é isso, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe. E é isso que nos move para querer saber mais, né? Então foi meio que assim comigo. Eu sempre gostei muito de estudar e fui me encantando cada vez mais com o conhecimento. Né? Que legal. E por mais que às vezes seja difícil a profissão, que não tem sido fácil, eu acho que na tua área também tem sido bem complicado, é algo que a gente gosta tanto que não se vê fazendo outra coisa, né? Então, pelo menos por enquanto, eu tô muito feliz
com a nutrição. Ju, mas como você fez essa transição daí da parte de tecnologia de alimentos para a nutrição clínica, né, que você trabalha hoje? Sim, então. Ou para não só para como você fez a transição, como você descobriu daí a nutrição comportamental? Porque acho que foi isso que te trouxe de volta para a clínica, ou não? Foi, exatamente. Então eu terminei o doutorado e eu queria trabalhar. Porque até então eu tinha estudado, eu já tinha trabalhado bastante nos grupos de pesquisa e no mestrado e do doutorado, mas a vivência em si da nutrição como a especialista, eu tinha pouca essa parte prática. Então eu queria trabalhar para eu ter esse know-how prático também, né? Não só teórico. E daí fui trabalhei numa empresa onde eu conseguia atuar em várias áreas da nutrição ao mesmo tempo. E ali, enquanto eu estava trabalhando nessa empresa, eu comecei a seguir, já em 2014 eu comecei a seguir uma nutricionista chamada Paola Alteia. Ela tem uma página chamada Não Sou Exposição, que ela dizia muito que o nosso corpo ele não é público, né? Ele não é passível de ser julgado, né? De pessoas virem comentar, virem falar sobre ele, e eu me encantei com ela. E a partir dela que eu fui conhecendo a nutrição comportamental. E daí tem o Instituto de Nutrição Comportamental, que é um instituto mesmo com profissionais da nutrição que deram esse nome, cunharam esse nome, nutrição comportamental. Mas é uma abordagem, né? Uma abordagem que entende a nutrição e a alimentação como um ato biopsicossocial. Ai, que legal. Então a gente entende a alimentação como algo não só biológico, mas também social, cultural, emocional, né? Tem todas essas áreas envolvidas, juntas, né? Trabalhando juntos em conjunto. Então a gente vê o indivíduo como um ser completo. E o que se come deixa de ter tanta importância. É importante também, mas tão ou mais importante do que o que se come é como se come e o porquê se come. E essa é a grande diferença, eu acho, da gente entender os motivadores de cada um para comer. Então, a gente vai aprofundando nas sessões com o cliente ou o paciente o que motiva ele a buscar comida. É só fome? É vontade? É emoção? O que está por trás disso? É uma conexão mais de presença e profunda, assim, quase um pouco psicológica, assim. Sim, até também. Tanto que quem trabalha nessa área da nutrição pode ser chamado de terapeuta nutricional, porque a gente leva em consideração todos esses aspectos mesmo. Eu não trabalho, por exemplo, eu sou nutricionista, eu não sou psicóloga, mas como a alimentação permeia toda a área, toda a vida da pessoa, não tem como a pessoa me chegar assim e me falar: ai, Ju, agora, essa semana eu comi de uma maneira que foi muito prejudicial para mim, ou sei lá, foi muito difícil para mim. Então a gente explora. Então a pessoa vai: mas o que aconteceu naquele dia? Você lembra o que você pensou? Se aconteceu alguma outra situação? E a pessoa pode trazer: eu briguei com meu marido, por exemplo. A gente não vai aprofundar nessa relação da pessoa com o marido dela. A gente vai ver o que é essa situação, de que forma que essa briga influenciou, afetou o modo dela comer. É bem interessante que eu conheci a Ju por causa de uma grande amiga minha, a Bruna Boreto. Inclusive, Bruna, um beijo pra você. Ela é psiquiatra, trabalha em Curitiba e trabalha com transtornos alimentares. Né? E eu tava numa busca por uma indicação, assim, para um cliente meu aqui de transtornos alimentares. E ela me indicou você, né? Porque ela faz parte de um grupo de pesquisa e também de trabalho lá da USP, né? Que é o Ambulim. E ela falou pra mim que você já fez parte desse grupo também. Enfim, mas uma coisa que me chamou a atenção é que ela falou assim, eu falei: Bruna, nesse momento para esse cliente, ele não consegue fazer, que eu sei que é um trabalho multidisciplinar, essa questão do transtorno alimentar, né? Mas eu falei assim, se fosse escolher um profissional que é mais importante nesse momento para trabalhar com essa pessoa, o que seria? Ela falou assim:
o nutricionista. Porque ela falou assim, o nutricionista, ela acompanha todo o processo do dia a dia da pessoa, né? Então ela falou assim, se fosse escolher um profissional dentre o médico, o psiquiatra, o psicólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, que eu sei que tem uma fisioterapeuta também que trabalha com a questão do transtorno de imagem de um jeito incrível, né? Sim, eu acompanho ela, até esqueci o nome dela agora. Bianca. A Bianca, isso. Bianca Turmi. Turmi, isso. E ela é maravilhosa, né? Desenvolveu todo um método sobre isso, mas assim, mas a Bruna me falou assim, a nutrição é uma das principais, a nutricionista é uma das principais profissionais que vai conseguir influenciar nessa pessoa, né? Então, eu achei muito, muito interessante, né? Mas daí, como é que daí você fez a formação? Então, tem uma formação específica para isso? Tem. E daí, então, eu fiz uma especialização em comportamento alimentar em 2018, e daí eu me apaixonei de vez. Eu falei, eu preciso fazer isso, porque aquilo que eu achava que eu deveria fazer no consultório lá quando eu me formei, pode ser feito de outra forma. Uma forma mais gentil, uma forma mais acolhedora, mais compassiva e mais ampla, mais completa mesmo. E que talvez ajude muita gente que está desassistida, né? Exatamente. Com esse olhar amplo mesmo, com esse olhar humanizado e com um olhar neutro para o peso, neutro para os alimentos, né? A gente entende que todos os alimentos podem fazer parte da nossa alimentação mesmo, né? A gente precisa levar em consideração o contexto, a quantidade, a frequência. Isso a gente vai trabalhando com cada um, né? E cada um no seu tempo e na ordem que esse sujeito precisa, né? Então não tem um protocolo certo de trabalho, tem aquilo que é demandado, né? Muito parecido com o que a gente faz aqui na Treino Vencedor. Você vai falando, eu falo, nossa, como é parecido como faz sentido, com essa né? ideia de construir o exercício para a pessoa, porque é ela que traz as respostas para mim, nunca, né, como eu vou impor para uma pessoa o que ela tem que fazer, na realidade, se ela fala assim, você tem que agachar, eu falo, mas é um paraplégico, como é que eu, sabe assim? Sim, então assim, é a pessoa que traz as necessidades, as demandas, e a gente, a partir disso, como que eu vou construir um cenário para ajudar essa pessoa, né? E eu vejo que você fala é super congruente com aquilo que a gente faz aqui. E faz sentido, né? Para mim faz todo sentido, porque como é que eu vou impor alguma coisa para alguém? Eu tenho conhecimento técnico, mas eu não sou expert nela, pessoa, né? No corpo da pessoa. Quem é PhD nela é ela mesma, né? Sim, então eu preciso ajudá-la a se reconhecer como expert de si mesma, como autônoma, né? E nosso objetivo final é que essa pessoa tenha autonomia para fazer escolhas alimentares de acordo com o que faz sentido para ela, né? Então, isso para mim soa muito mais respeitoso, me traz uma satisfação pessoal e profissional muito maior e melhor do que se eu estivesse prescrevendo uma dieta e dizendo, coma nesse horário, coma isso, isso e isso, nessa quantidade. Porque por mais que a gente possa planejar um cardápio muito bem estruturado e calculado, a gente não consegue prever todos os contextos, né? Que mesmo que tenha lista de substituições, mesmo que faça um plano alimentar muito completo, ainda assim não vai ser suficiente. Então, é melhor ajudar a pessoa a se conhecer e se reconhecer para que ela tenha as ferramentas nela para conseguir fazer escolhas que façam sentido para ela, né? Muito bonito. Em qualquer momento da vida. E daí, então daí você fez essa espécie... Não, não tem importância. Eu vou fugindo, né? Não, eu fugi. Mas o bate-papo é esse mesmo. Só eu quero terminar porque quero da formação. Quero entender melhor, assim, porque eu já ouvi falar desse curso do Ambulim, que diz que esse instituto, não sei se mas que é muito legal o trabalho deles, né? Mas enfim, como é que você foi? Cheguei lá. Daí eu fiz essa especialização, que foi quando eu me encantei de vez e meu amor pela nutrição se revigorou. E daí em 2020, com a pandemia, eu fiz uma outra especialização em psicanálise. Que legal. Que eu queria entender toda essa parte, como o inconsciente determina as nossas escolhas também. Total, né? Então, fiz essa especialização em 2020 na PUC e terminei ela em 2022. Eu fiz o processo seletivo do Ambulim
para fazer o primeiro módulo. E daí fiz o primeiro módulo, 6 meses, e no semestre seguinte eu fiz o segundo módulo, daí fiz a formação completa. Que legal. E nesse meio tempo você já vinha trabalhando desde que você fez a pós, já veio trabalhando já estava atendendo com isso pacientes principalmente o enfoque mais com transtornos alimentares. Com transtornos alimentares, transtorno da compulsão alimentar, bulimia, anorexia nervosa. E super desafiador. Foi quando eu conheci a Bruna, né? Daí o SETA maravilhoso, abraços profissionais também, é uma rede de apoio muito maravilhosa e uma rede de conhecimento também muito incrível, né? Incrível. E assim a gente vai trocando com os outros profissionais mais experientes, faz supervisão, faz terapia também, porque a gente também precisa, quem é da área da saúde e trabalha com sofrimento alheio, também precisa estar com o seu... Com sua terapia em dia. Com a sua terapia em dia para conseguir dar assim, o suporte. Todo mundo podia estar com a terapia em dia, assim, mas principalmente quem trabalha com situações... Porque são situações de muito sofrimento mesmo, muito, né? A gente vai falar depois um pouquinho mais sobre os transtornos, mas assim, quem acompanha uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, você vê como essa pessoa... Sofre demais, assim. E é duro pra gente ver isso, né? Porque a gente se compadece, assim, se você quisesse pegar pra você o sofrimento alheio, você pegava, mas daí a gente precisa também cuidar da gente também pra poder ajudar, né? Exatamente. Senão você não consegue ajudar também. Senão não consegue ajudar. E também, eu não sei na tua área, Júlia, mas nas áreas da saúde em geral, a gente é ensinado muito a ser o detentor do saber, né? Então, a gente precisa aproximar as pessoas desse saber também, né? Eu não sou detentora do saber, eu sei do conhecimento técnico, né? Mas de que forma que isso pode se alinhar com a vida de cada um, né? Então, foi essa a minha trajetória, assim. Então, eu sempre quis trabalhar com transtornos alimentares, mas na época não tive oportunidade, fiz mestrado, doutorado, no fim deu uma volta enorme até que eu consegui. Não imaginei que eu voltaria, acabei voltando e tô muito feliz, assim. Nossa, Ju, que legal. Muito realizador mesmo. Agora eu quero entrar um pouco na nutrição comportamental, então, porque... O que eu vim conversando com alguns clientes, com alguns amigos, algumas amigas sobre isso, é muito curioso, né? Porque você fala lá assim, sou anti-dieta. Né? Mas eu acho legal, porque choca, né? As pessoas falam assim, como assim anti-dieta, uma nutricionista, né? Anti-dieta. Mas como que funciona essa abordagem? Você já falou um pouquinho, né? Mas assim, como que funciona essa abordagem da nutrição comportamental de maneira geral? Sim, então a gente tem essa visão biopsicossocial, né? Porque até então a nutrição ela visava muito a questão biológica, no pós-consumo, os benefícios dos nutrientes após serem consumidos. Mas o que faz a gente escolher os alimentos são outros determinantes, né? Então a nossa história de vida, nossa história familiar, nossos perfis, personalidade, questões emocionais. Então, as escolhas alimentares, o que determina a gente escolher não é só o conhecimento sobre os nutrientes, mas tem toda essa bagagem. Então, a gente leva tudo isso em consideração. Por isso que é uma relação um pouco mais próxima, né? As nossas sessões são mais frequentes. Entendi. É diferente um pouco da nutrição mais tradicional. Que ela vai lá, faz a dieta avalia, e volta no retorno daqui um mês, 15 dias, daqui um mês, né? Geralmente é em 30 dias o retorno. Então, a gente se vê muito mais frequente, é uma relação muito mais próxima. A gente fala sobre alimentação, sobre corpo, mas também fala sobre muitas outras coisas, porque o que permeia a nossa vida são outras coisas, né? O trabalho influencia na maneira como a gente come, as nossas relações influenciam, doenças, enfim, N coisas. Nossa, você vai falando, Ju, eu vou pensando, sabe que a minha cabeça vai longe, gente, quem me conhece sabe, né? Mas já foi longe no seguinte aspecto, que eu fiquei pensando, né? Se os pais e se a gente, na escola, às vezes, não sei, tivesse acesso a... Porque eu vejo que tudo beira esse negócio. Hoje eu vivo dentro dos meus processos de autoconhecimento e como a gente não foi ensinado a entender sobre os nossos sentimentos, a entender sobre as coisas. Eu brinco que quando eu comecei a fazer terapia, a minha psicóloga perguntava, o que você está sentindo? Eu falei assim, nossa, não faço ideia. É uma confusão, eu não sei nem dizer o que eu sinto, assim. E foi um processo muito legal, assim, hoje em dia, de perceber que eu tenho sentimentos diferentes, né? Porque às vezes parece tudo uma bola só, né? Exatamente. Então, e você começar a entender um pouquinho mais
E eu vejo como isso ajudaria em diversos aspectos, assim, né? Desde da construção das formas como a gente age no mundo, interage com o mundo, né? Porque o alimento, ele tem esse lugar, né? Sim. E talvez se a gente tivesse um pouco mais de consciência, de aprender sobre isso, isso deixaria... Sim. Traria menos sofrimento, eu acho, em diversos outros aspectos da nossa vida, né? Isso. Mas, de qualquer forma, me vem, assim, essa ideia... Porque assim, talvez a pessoa busque você quando já tem um problema, ou difícil, não sei se talvez um pai preocupado, talvez vá, mas deve ser menos, assim, né? Deixa eu ver se eu consigo elaborar isso, mas assim, como que a gente poderia, ou de que forma a nutrição comportamental atua dentro de um processo educacional de uma criança ou de um adolescente, assim, para fazer com que ele tenha essa relação melhor com a comida, assim. Como que a pessoa poderia procurar uma nutrição comportamental já desde cedo para poder ajudar nisso? Talvez nas escolas, não sei, poderia ter essa abordagem, ou é uma abordagem multidisciplinar também, que envolve psicólogos, enfim. Como que isso poderia ser feito? Porque se fosse feito mais cedo era mais fácil, né, Ju? Sim, se a criança ou adolescente já tivesse uma consciência, talvez você falou de... Consciência corporal. De compartilhar, de não deter o conhecimento e compartilhar, pelo que eu entendi, vai nesse lugar, assim, de você deixar a pessoa também... Se sentir, se conhecer, né? De ter o conhecimento nosso também. Trabalho é justamente auxiliar a pessoa a se perceber, a refinar os próprios sinais do corpo, né? Então, não falar só sobre os alimentos, ou sobre os nutrientes dos alimentos, mas como eu me relaciono com esses alimentos. Por exemplo, uma pessoa que come por ansiedade, tipo assim, eu percebo que eu como quando eu tô ansioso, nesse sentido que você diz, assim, de relacionamento, assim? Também, e com o próprio corpo, por exemplo, comer é algo necessário, absolutamente necessário, é uma necessidade básica para a manutenção da vida. Só que hoje em dia ela está tão permeada por julgamentos e também conhecimento, né? Que todo mundo sabe um pouco sobre nutrição e alimentação, né? Só que isso não tem ajudado as pessoas a se alimentarem melhor, a se cuidarem mais, a estarem mais conscientes de si e cuidarem verdadeiramente da sua saúde, da sua vida, né? O que acontece é que tem muito conhecimento teórico, mas esse conhecimento teórico ele não perpassa por como eu me sinto. Entendimento. Como isso consegue ser aplicado na minha vida. Então, o processo é de auxiliar o indivíduo a conhecer a sua fome, a conhecer sua saciedade, a perceber seus pensamentos em torno da alimentação, a perceber os seus julgamentos, suas crenças e como tudo isso influencia no seu modo de comer. O que a gente percebe hoje. Por isso que eu sou anti-dieta, porque a dieta restritiva, especialmente, ela tá lá, ela tá certinha, muito bem calculada, estruturada, com quantidade, com horários. Mas e se a pessoa come diferente daquilo? Se por algum motivo aquilo não consegue ser seguido? Vem a culpa, né? Vem a culpa por achar que tá fazendo algo errado. Medo de engordar daí, né? Muito medo de engordar. E daí tem todos os efeitos metabólicos dessa restrição, né? Então a gente já sabe, já está bem fundamentado na ciência que restrição alimentar muda o nosso metabolismo, né? Porque o nosso metabolismo ele evoluiu, o nosso corpo evoluiu para lidar com restrições alimentares, com escassez de alimentos. Por isso que a gente acumula tecido adiposo. Para momentos de escassez, a gente ter reserva energética para a manutenção da vida. O que só que o tempo de hoje é diferente do homem das cavernas. De quando isso era necessário, né? De quando era necessário. Nosso corpo precisava fazer essa reserva. Hoje em dia existe uma abundância de alimentos, né? E daí é que o bicho pega, porque as pessoas... O que eu faço com essa quantidade de alimentos que tem no meu entorno, né? Então isso é difícil de manejar, e daí entra as emoções, daí entra essa autopercepção. Então como comer é uma necessidade muito fundamental, muito básica, e está permeada por N questões,
as pessoas estão se desconectando de si mesmas. Então elas já não conseguem mais perceber quando elas estão com fome, quando elas já estão saciadas, se aquele alimento, se aquela comida traz satisfação ou não, se traz prazer ou não. Então um dos pilares da abordagem da nutrição comportamental é o prazer, é a satisfação em comer. Então isso é muito importante, porque se a gente não satisfaz os nossos desejos também, isso não significa ser refém do desejo, ser refém do desejo, exatamente. Né, vai ser negligente com a tua alimentação, não. Mas isso precisa também estar presente, porque se eu não comer com prazer, a probabilidade de eu conseguir sustentar a longo prazo aquele objetivo não vai acontecer, né? Vai ser muito baixa essa probabilidade. Então o prazer é muito fundamental, assim. Mas não significa que a gente não deva se conectar com os sinais de fome e saciedade. Porque, em teoria, a gente deveria comer também para atender a nossa fome, né? Para repor os nossos estoques de energia, para a gente conseguir continuar com o nosso funcionamento normal do corpo, né? E parar de comer quando já está saciado. Só que, como a nutrição, a alimentação humana, ela perpassa por questões emocionais, psicológicas, sociais, culturais, né? A gente se reúne com pessoas, a gente come, bebe, né? Então isso faz parte da nossa vida também, né? Então como comer bem também, levando em consideração esses aspectos. Nossa, né? E você fala assim, eu falo como, mas é difícil mesmo, né? Porque eu vejo que a gente vive nesse lugar, eu já falei isso até nos outros podcasts, nesse lugar meio ausente da gente, né? Então isso demanda um estado de presença, assim, né? Para comer, para se relacionar, né? Então, quando a gente está comendo, assistindo o celular do lado, né? Então, eu vejo adolescentes, às vezes, que estão comendo, assistindo o celular. Como é que você percebe se está saciado ou não? Porque você, na realidade, você tá colocando a comida na boca, assistindo um desenho. Você não percebe, né? E é muito maluco isso. Ju, e daí você falou uma coisa, eu queria só... você falou, e realmente sobre essa questão da restrição, como isso gera na gente, às vezes, uma obsessão, às vezes, por alguma coisa, né? Ou muitas vezes até um medo do alimento, né? Isso. E você sabe que eu vim da área do exercício, e na área do exercício a gente tem muitas dietas, né, associadas. Então, a dieta para hipertrofia, a dieta para perder peso, e eu passei por várias, assim, já passei por inúmeras dietas da proteína, e eu tomava whey proteína de manhã, de tarde, de noite, com batata doce, ovo, e era isso. E eu sempre fui muito disciplinada, então, como eu vim do esporte, então muito disciplinada. Mas eu percebia que você criava o dia do lixo, né? Eu falava, nossa, que maluco isso. Daí você cria um dia, depois que eu olhei para ele e falei, gente, você chama sua comida de lixo, né? O dia do lixo. Falei, alguma coisa tá errada nisso, né? Mas eu vi que eu passei por muitos momentos onde eu tinha o medo do alimento. Então eu fiz a dieta cetogênica um tempo. Então que daí você come só gordura e proteína, né? E você não come nada de carboidrato. Daí você começa a falar assim, nossa, o carboidrato realmente é uma ameaça. E daí parece que você come, aquele dia você comeu um doce e fala... Cria um medo, um pânico, fala, nossa, vou engordar, vou perder tudo que eu fiz até hoje. E você começa a criar uma relação disfuncional com o alimento. E eu percebi no meu caminhar, que acho que caminhou junto com o RTS também, não sei, nesse processo, de hoje eu sou vegetariana, como ovos e peixes, mas por demandas pessoais minhas, mas a minha relação é muito mais íntima com a comida, assim mesmo, sabe? É muito interessante como isso pra mim me transformou e indiretamente na ponta da corda transformou meu corpo. Sim. Eu sempre falo assim, como consequência. E a gente trabalha aqui no estúdio também. O corpo ele vai se transformar como uma consequência, mas a gente sempre traz isso como o objetivo. O objetivo, Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão das restrições, né? De como isso funciona, como trabalhar com isso, né? Isso. Então, exatamente. Muitas pessoas vêm com uma queixa em relação ao peso, né? O formato corporal. E isso precisa ser bem conversado, né? Porque é uma demanda da pessoa, a gente acolhe isso, mas também explica que o peso não é uma variável que a gente tem controle. Ela é uma variável dependente de outras variáveis, né? Então, se eu for mexendo nessas outras coisinhas, o peso pode ser impactado como uma consequência dessas outras coisinhas e não como foco principal. Porque a tendência é querer controlar o peso, ter um determinado peso. Só que se a gente
pudesse ter esse poder de escolha de qual peso a gente gostaria de ter, todo mundo teria o peso que deseja. E não é assim, né? O peso ele é influenciado por medicações, por o quanto se come, o que se come, nível o quanto de se gasta, estresse, sono, né? Sono. Então, Totalmente. Muita coisa influencia o nosso peso, esse número, né? E então ele é uma consequência. A gente olha para ele com esse cuidado, com essa atenção que a pessoa normalmente traz consigo de demanda, mas a gente vai colocando ele no lugarzinho dele e vai dando foco em outras coisas, na relação com a comida, nessa percepção do próprio corpo, da fome, da saciedade, porque como é uma necessidade básica, mas a nutrição e a alimentação está muito permeada por muita coisa hoje em dia, a gente esquece que ela é uma necessidade básica, assim como fazer xixi, né? Então, a gente não fica, por exemplo, falando, nossa, já fiz muito xixi hoje, não posso mais fazer xixi, né? E com a comida deveria ser mais ou menos assim, né? Eu tô com fome, então, mas agora não é hora de comer. Mas eu tô com fome. Então, se meu corpo tá pedindo, é porque ele precisa, naquele momento. Então, esse refinamento dessas percepções corporais é um trabalho que a gente vai fazendo. E por que que esse é um bom caminho? Porque a partir do momento que cada um se percebe, isso é uma construção de vida, né? A gente quando nasce, o bebezinho quando nasce, e por isso que a alimentação humana é tão mais complexa, porque imagina o bebezinho mamando no colo da mãe ou do cuidador, enfim, mamar, né? Leite materno, de quem, fórmula, de quem tá nutrindo aquele neném. Sacia a fome, mas também psiquicamente sacia outras necessidades emocionais, de calor, de amparo, de amor, de atenção, de olhar. Então, no primeiro momento que a gente mama, a gente já vai atribuindo essas... A relação com a comida já começa na amamentação. Na amamentação, ali, no primeiro mamar, né? Então, já é permeada por esses outros fatores emocionais, vínculo com o outro, calor, amor, carinho, cuidado. Ou o oposto, né? Raiva, ódio, ser alimentado de uma maneira bruta, descuidada. Isso também tem impactos na vida futura, né? Então, a nossa relação com a comida ela vai começando desde o início da vida, né? Porque tudo isso vai nos marcando psiquicamente também. E isso faz parte da nossa relação com o nosso corpo e com a comida. E por que que isso faz tanto sentido para mim? Porque acho que engloba tudo que envolve a nutrição e a alimentação. E por que que as dietas restritivas, no meu ponto de vista e de vários profissionais que trabalham dessa forma também? Porque quando a gente faz uma dieta, a gente tem um fator externo nos dizendo o que comer, o quanto comer. Então, pouco a pouco a gente vai se desconectando desses sinais de fome, saciedade, vontade, desejos, prazer, satisfação e vai transportando esse autoconhecimento e essa autorresponsabilidade para um fator externo. Seja a dieta, seja a balança, seja a bioimpedância, seja as medidas corporais, né? Então, e daí eu vou comendo de acordo com o externo e não mais de acordo com a minha conexão interna. E isso é ruim porque, além da gente se desconectar, as dietas restritivas, a gente pode perder peso, mas no primeiro momento a gente perde água, a gente desidrata, perde um bom tanto de músculo para daí então perder gordura. Só que se é uma dieta muito restritiva ou essas dietas meio malucas, até mesmo algumas dietas prescritas por profissionais, mesmo ainda com acompanhamento nutricional, a pessoa perde peso, mas muitas vezes não consegue sustentar aquilo, porque tem os eventos, porque tem as questões sociais, culturais, porque no meio da dieta tem a sua vida, tipo, você tem uma vida no meio da sua dieta que tá te atrapalhando, inclusive. Exatamente. Tipo, a tua vida tá atrapalhando a sua dieta, então você tem que escolher entre a sua dieta ou a sua vida, né? Exatamente. E daí isso vai minando o resto da vida, né? E daí a alimentação e o corpo vão meio que centralizando toda a vida. E o resto vai ficando de lado, e daí pode virar uma obsessão para quem tem uma predisposição para isso. E além disso, metabolicamente também já está, né, bastante comprovado que
Quando a gente restringe muito a energia que a gente consome, o nosso corpo reduz a eficiência metabólica dele. Então ele consegue se manter funcionando da mesma forma, mas com um gasto energético menor. Porque tem a restrição. Fica mais eficiente. Ele fica mais eficiente ele, com menos energia. Pra ele, não pro meu objetivo final, mas porque ele acredita. O cérebro é lindo, né? O cérebro é maravilhoso, ele só quer manter a gente vivo e bem. Nosso corpo, ele só quer manter a gente bem. Com o menor gasto energético possível, né? Ele vai funcionar, ele vai aumentar a eficiência dele com o menor gasto energético, né? Isso vai impactar na perda de peso para quem tá querendo perder peso. Vai chegar, sabe aquele efeito platô que perde peso, mas daí chega um momento que não vai mais? É porque tá nesse ponto, né? De um gasto energético que o corpo tá poupando e daí não consegue mais gastar. E para gastar, para queimar, para perder mais peso, precisa restringir cada vez mais. Só que daí essa restrição, ela vai se tornando insustentável ao longo do tempo. E daí o que acontece? Não consigo sustentar, aquilo deixa de fazer sentido, ou acontece outros fatores na vida, e daí o famoso chuta o balde, e daí não consegue sustentar aquela dieta, sanfona, reganha peso, daí reganha todo o peso perdido e mais um pouco, porque é uma questão de sobrevivência do corpo, ele vai acumular mais gordura, então a gente perde peso, mas perde músculo, água, um pouquinho de gordura, e nesse reganho de peso reganha gordura. Então metabolicamente não é tão bom. E por isso que a visão essa abordagem da nutrição comportamental é muito bonita e faz muito sentido para mim, porque a gente realmente cuida do corpo e não só foca nesses objetivos biológicos ou estéticos, muito né? Legal. A gente cuida como um todo mesmo. Ju, e deixa eu fazer uma pergunta, então, que foi uma pergunta até de uma cliente minha, assim, porque eu trabalho bastante com mães, assim, né? E assim, a gente tem crianças, inclusive, os pais às vezes super saudáveis, fazem atividade física, não são pessoas que têm, mas crianças às vezes que têm sobrepeso, né? Às vezes uma criança de 8, 10 anos tem sobrepeso, tem dificuldade. Como lidar? Como você inserir... Eu já até agora, depois da nossa conversa, já comecei a ter uma noção disso, né? Mas assim, como que você lida com uma criança? Porque a princípio parece que você tem que fazer restrições. Por exemplo, uma criança que come muito doce, ou come muito carboidrato mesmo, às vezes é uma criança que... Porque tem essa questão do vício também um pouco, né? Do açúcar, assim, de que... Não sei se tem isso mesmo, mas essa necessidade pelo doce, que talvez está atrelada à parte emocional, né? Pelo que você falou. Mas como lidar com isso com uma criança ou adolescente, né? Porque assim, a princípio você fala, então, olha, você não vai ter doce aqui em casa, é aquela criança que às vezes é na festinha, e gruda na cama, gruda na mesa da... Você vê aqueles videozinhos que as crianças pegam embaixo da mesa, vai pegando pega o brigadeiro e come, sei lá, come 20 brigadeiros de uma só vez. Porque daí fala, eu não posso, né? Você não pode, quando pode, meu Deus, vai, come demais, assim. E eu acho que isso acontece também na adolescência, né? Então, começa com essa fase da puberdade, a menina, né, menstrua, se transformando, começa a ganhar um pouquinho mais de peso, tá, um pouquinho mais de curvas, né? Já começa a ficar apavorada hoje em dia com a pressão social que tem aí, hoje em dia com relação ao peso. Daí talvez venham os transtornos nesse sentido, né? De vomitar, enfim, de criar outros métodos para você manter o peso, né? Mas como fazer esse processo daí com pessoas que têm menos capacidade, talvez, de parar e se perceber, eu não sei. Porque eles têm, né? Estão no processo de desenvolvimento ainda, né? Sim, Então, eu acho que a restrição não é um bom caminho. Com crianças, depende, né? Depende de cada situação. Caso, sim. Então, vou falar de uma maneira bem genérica, né? Então, claro, eu acho que não tem como falar em alimentação e nutrição sem falar da amamentação, exclusiva até 6 meses, porque a amamentação de fato, ela protege o organismo humano mesmo, tem muitos fatores protetivos para obesidade, para doenças crônicas, para câncer. Então, esse cuidado com a amamentação é muito importante, muito mesmo, porque a gente tem, como que chama? Tem os fatores biológicos, a epigenética. Então a gente tem um ambiente, às vezes, e a gente vive numa sociedade obesogênica mesmo, justamente por conta desse acesso
infindável de alimentos, então as pessoas estão muito perdidas mesmo, porque tem comida disponível em qualquer lugar. E não né? Comida, informação, as pessoas estão perdidas porque tem muita informação, muita comida, as pessoas estão perdidas mesmo, né? Eu vejo a gente fica, né? Você vai na internet e elas falam, meu Deus, esse cara falou isso, esse cara falou outra coisa. A gente que é da área da saúde, talvez você tenha um bom senso de falar assim, não, isso aqui tá meio esquisito, vou dar uma pesquisada, mas o senso, né, as pessoas do senso comum, né? Ficam muito perdidas. Ficam muito perdidas, né? E daí tenta escolher um caminho profissional que talvez se vende bem na internet, não, né? Que mostra bons resultados, que mostra fotos de resultados, mas fica meio perdido mesmo. Então, realmente, com muita oferta, né? Você tá falando... Muita oferta. As pessoas ficam perdidas, né? Sim, então não dá pra não ver isso, porque a gente vive numa sociedade que é um ambiente obesogênico mesmo, pela super disponibilidade de alimentos, e alimentos com uma alta densidade energética, né? Então... coisinhas pequenininhas, mas que tem uma grande energia naquilo, né? Então, acho que o primeiro cuidado é esse, de parto, de amamentação, dessa relação dos próprios pais com o corpo e com a comida. Então, o que é importante? Evitar de fazer comentários sobre o corpo, sobre si mesmo, né? Então, as filhas que vêm, as pessoas próximas, as filhas e filhos, né? Mas especialmente meninas que têm um viés de gênero também bem importante em relação pesado à questão socialmente, da pressão estética. Sim. Então, é o público ainda que mais sofre com transtornos alimentares. Então, se eu fico fazendo comentários pejorativos sobre o meu corpo ou sobre o corpo dos outros... sobre os outros, né? Isso, tão a gente vai sutil, internalizando. Vezes, né? A gente nem percebe. A gente vai internalizando que se tiver um corpo diferente daquilo que tem expectativa, eu não vou ser boa, eu não vou ser suficiente, eu não vou ser bonita, eu não vou ser amada, eu não vou pertencer. Então tem toda essa coisa por isso do corpo público, né? A gente precisa se educar para evitar de fazer comentários sobre o próprio corpo, comentários negativos mesmo, né? Sobre o corpo do outro, comparações. Então as comparações também são muito difíceis para crianças e adolescentes, né? Porque dentro de casa, principalmente, né? Que eles comparam com a irmã, com o irmão. Escolar também, de geral, assim, né? E então isso também é um cuidado importante. Para crianças, eu acho que acima de 2 anos, que daí a Sociedade Brasileira de Pediatria já recomenda que tudo bem comer um pouco de alimentos mais adocicados e tal, mas até então não oferecer alimentos doces até 2 anos, isso também é protetivo. Entendi. E eu acho que uma boa relação, um bom exemplo, né? Os pais que se alimentam bem, com alimentos variados, que tenha também alimentos mais recreativos também em casa, mas não excesso, não estoque, né? Porque daí isso, filho, você quer comer isso aqui, esse biscoito agora? Tudo bem, então come esse tanto aqui, se você quiser mais, a gente serve mais um pouquinho, vai sentindo o teu corpo, você tá com fome ainda? Vai perguntando. Eu acho que os meus pacientes falam que eu sou muito perguntadeira. E eu sou mesmo. Porque é isso, são as perguntas que nos movem. Então, e criança é muito inteligente. É gente que não se dá conta disso. Não, total. Muitas vezes. A gente subestima total a capacidade deles de entender. Eles entendem muito e agir de acordo com as situações, né? Exatamente. E para criança não adianta muito falar se é saudável ou não. Fala, filho, isso aqui é gostoso, você quer... Então, oferecer os alimentos variados, comer junto, comer em família, isso tudo é protetivo. Não ter estoques de alimentos ultraprocessados em casa também é protetivo, mas também saber que esses alimentos fazem parte também, né? Então isso porque daí a gente não moraliza a comida, Entendi. A gente neutraliza tanto os alimentos recreativos, bolacha, chips, enfim, que podem fazer parte dentro de um contexto. Vamos fazer um piquenique, daí pode ter a frutinha, pode ter o suquinho, pode ter o sanduíche. Mas não julgar o alimento, falar assim, hoje isso é não saudável, esse daqui é não saudável, mas hoje engorda. pode. Tipo assim, esse tipo de comentário que já começa a criar uma referência para a pessoa de, tipo, esse alimento é ruim. Isso. Ou como recompensa, né? Só vai comer a sobremesa se comer tudo que está no prato. Porque daí, nisso, a gente também vai negligenciando os sinais internos dessa criança. Porque se ela tem que comer tudo que está no prato, mas ela não consegue mais, ela já esbarrou no limite dela, já está saciada, e a gente força, a gente vai ensinando ela
que ela tem que extrapolar os limites dela também. Ou que a sobremesa é a recompensa por ela ter comido aquela comida ruim. A criança faz essa associação, que a sobremesa é boa e a comida é ruim. Então, filho, tudo bem, você não quer mais comer? Tudo bem. Agora tem a sobremesinha que a gente combinou que teria hoje, né? Então, assim, parece simples falando, mas na prática não é tanto. É mais complexo porque demanda, no final das contas... Presença. E não só presença, uma autoanálise dos próprios pais, né? É porque eu vejo, assim, que... Eu não sou mãe, né? Então, mas eu vejo, assim, como deve ser difícil esse processo, porque no final das contas... Muitas vezes, como a criança é uma esponja, assim, né? Eu acho que no final das contas, muitas vezes a forma que ela age está bem mais atrelada, às vezes, à forma que inconscientemente aquele ambiente está se comportando, ou você está fazendo coisas que você nem sabia ou não percebe que faz, né? Então, vai muito nesse processo de se perceber para poder educar também, né? Sim. E não adianta, a gente é atravessado pela nossa história também, né? Então, muitas vezes, aquilo que os pais fazem é uma coisa inconsciente mesmo, ou são atravessados pela sua própria história, né? E querem proteger, porque, sei lá, vou dar um exemplo qualquer, tá? Eu fui uma criança gordinha, sofri bullying na escola, não quero que meu filho sofra, né? Então, eu vou cuidar da alimentação dele. Só que, às vezes, esse sai pela culatra, esse tiro. E eu vejo às vezes também que, por exemplo, a pessoa também já tem um peso, o adulto, né, tem um peso bom, se relaciona bem com a comida e vem da personalidade. Existe a personalidade também daquela criança, o jeito que ela se relaciona com o mundo e que geralmente vai esbarrar com a sua, né? E daí você vê que ela falou assim, eu tenho amigos que falam assim, nossa, mas eu era criança, na minha casa sempre teve um monte de chips e eu não comia. Mas o meu filho come. Então, tipo assim, talvez os comportamentos que ela tinha quando criança e que na casa dela funcionavam, talvez naquele contexto novo não se aplicam, porque também a criança, eu acho que ela vem desafiando sempre. Também, o sujeito que tem as suas vontades, e que vem te desafiando também a falar assim, viu? Sim. como é que eu tenho que agir nesse mundo? Me ensina. E daí você talvez precisa mudar abordagens, né, de que você pensava que era correta, que foi correto para você, mas que talvez nesse cenário não seriam mais, né? Exatamente. Mas muito legal, Ju, essa ideia de construir esse relacionamento. E na adolescência, é tudo, porque envolve toda a parte psicoemocional mesmo, né? Sim, e daí a adolescência é uma fase muito desafiadora. Pelo menos a minha foi muito desafiadora, né? Eu acho que o que eu vejo é isso mesmo. E cada vez mais agora, né? Com as redes sociais. Então, é um momento de transição corporal. Então, tem o estirão de crescimento, existe um acúmulo energético corporal justamente para ver esse estirão de crescimento, para as meninas menstruarem, para desenvolver os caracteres secundários, sexuais secundários, mama, pelos pubianos, os meninos também. Então, é uma fase de transformação. Se a gente conseguir falar para esses adolescentes que isso é esperado, que tá tudo bem, que é normal, que o corpo tá se ajustando ainda mesmo, vai demorar alguns anos para você se identificar com esse corpo de novo, né? Se reconhecer nele de novo. Porque até então, era criança, nem se dava conta, né? O meu corpo é igual ao do colega e pronto. Mas daí tem as questões emocionais, tem as questões da adolescência, que já por si só é um momento de super transformação. Psíquica, de reeditação de coisas. E daí tem essas transformações corporais também que podem ser muito assustadoras. Então, falar para eles que isso é normal, que isso é esperado, talvez acalme um pouco, né? E para se conectarem com o corpo mesmo, né? Da mesma forma com as crianças também. Então a gente nasce com isso muito refinado. Fome, saciedade, desejo, a gente vai, só que ao longo da vida a gente vai perdendo por essas coisinhas assim, sabe? De servir tudo, come tudo, mas não vai comer mais um pouquinho, tá, mas isso aqui faz mal, isso aqui não é saudável. Então a gente vai influenciando muito. E quando chega ali no início da adolescência, aí tem as redes sociais, e daí tem mais informação. As amigas também, tem a casa da fulana, e daí a mãe da fulana que fala assim, e ela é bonitona, e daí, enfim, daí começa a criar as referências como... É uma bagunça mesmo essa idade, né? E a gente quer pertencer, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer pertencer naquele grupo, não quer ser diferente. Então assusta, é muito assustador. Então se a gente conseguir explicar para eles que essas transições, elas fazem parte, que tá tudo bem, e que a gente tá ali disponível para conversar,
eu acho que isso por si só já é muito terapêutico e ajuda muito, né? E questões assim de ver os alimentos com neutralidade, que todos os alimentos podem fazer parte da nossa alimentação. O importante é a gente ter esse refinamento da fome, saciedade, e se percebendo como a fome se manifesta no meu corpo. O que eu sinto quando eu tô com fome? O que eu sinto quando eu já acho que é possível parar de comer? Então isso é muito particular, e é um processo de autoconhecimento mesmo, né? E muito bonito, e muito libertador. Que lindo, deve ser libertador mesmo. Ju, me diga uma coisa, já entrando agora, que eu acho que a adolescência é um período onde surgem muitos os transtornos alimentares, né? Onde aparecem. Então eu queria que você falasse um pouquinho o que é um transtorno alimentar, o que caracteriza, e quem sabe a gente entrar nesse lugar, né, de características que um adolescente ou adulto também vai apresentar de acordo com o transtorno que ele apresenta. Então, os transtornos alimentares são doenças psiquiátricas muito graves. Pra vocês terem uma ideia, a anorexia nervosa mata mais do que depressão. Nossa, eu já não sabia desse dado. Muito impressionante mesmo. Sim, tanto por complicações clínicas quanto por suicídio. Anorexia é quando a pessoa ela tem por perda de peso. Isso, a anorexia é caracterizada por uma preocupação intensa com a imagem corporal, com o peso corporal, um medo intenso de engordar e tentativas extenuantes de cada vez pesar menos. Então, é muito característico a gente, na anorexia nervosa, um baixo peso associado com um medo intenso de engordar, ou tentativas de comer cada vez menos, e uma distorção de imagem corporal, ou até uma dificuldade em perceber a gravidade da doença. Então esses são mais ou menos os critérios diagnósticos da anorexia nervosa. É um sofrimento muito intenso, muito intenso. A pessoa não consegue comer. E como é que começa, né? Especialmente na anorexia nervosa. A pessoa vai deixando de comer, vai cortando alguns alimentos da rotina alimentar, da vida, depois vai cortando outros, até que corta grupos alimentares inteiros, por exemplo, alimentos que o principal nutriente é o carboidrato, vai pulando refeições, vai deixando de fazer refeições, até que come muito pouco. Uma quantidade não necessariamente muito ela vomita, porque a gente tem uma associação, às vezes, que a pessoa anorexica, ela sempre está associada Não, tem dois tipos. Tem a anorexia do subtipo restritiva, onde é essa que restringe muito a alimentação ou faz exercícios físicos extenuantes para compensar esse consumo. Ou o subtipo compulsão-purgação, onde a pessoa faz uma restrição intensa, mas ela pode ter episódios compulsivos de compulsão alimentar, que significa comer uma quantidade muito grande de alimento em um curto espaço de tempo, ou métodos compensatórios, outros métodos compensatórios além do exercício físico, né? Então, consumo de remédios, diuréticos, indução de vômito. Então as pessoas que colocam a comida na boca e gospem, né? Isso, mastiga só para sentir o sabor, mas não deglute. Imagina que sofrimento, né? Ai, muito, é muito sofrimento. É um aprisionamento, né? A pessoa perde a liberdade de escolha, ela não consegue. É muito difícil, por isso que precisa de uma equipe muito bem engajada e especializada. O transtorno da bulimia nervosa, ele é caracterizado pela compulsão alimentar, esse consumo intenso de uma grande quantidade de alimento num curto espaço de tempo, seguido de métodos compensatórios. O mais conhecido é a purgação via vômito, mas também exercícios físicos extenuantes, jejuns prolongados, então a pessoa faz jejum, fica um bom tempo, muitas horas sem comer e depois tem compulsão. Aí fica muitas horas sem comer e depois tem compulsão. Então, a bulimia nem sempre é só vômito. Eu falei da anorexia, a bulimia é mais associada com o vômito, né? Não a anorexia, eu falei, acho que equivocadamente, então. Mas também pode acontecer. Entendi. Na anorexia, a gente vai ver sempre o baixo peso, e a anorexia do subtipo purgação-compulsão é bem mais grave ainda, porque além do baixo peso, tem os efeitos deletérios dos métodos compensatórios, né? Então é bem perigoso mesmo. Tudo isso que você falou são sinais, às vezes, para os pais observarem nos seus filhos, assim, né?
ou mudanças de padrão de comportamento na alimentar. Isso. Fica de olho sempre. A criança, se sobra comida, começa a deixar comida de lado no prato. Isso, fala que já comeu, mas ninguém viu comendo, ou fala que vai comer no quarto. E começa bem sutil, assim, geralmente. Bem sutil, bem devagarzinho, né? Só que daí vai se acentuando, a cada dia vai se acentuando mais. E normalmente a família percebe já depois de alguns meses, né? Porque daí o adolescente, né? A pessoa vai tentando disfarçar os comportamentos, muitas vezes nem sabe que está sofrendo com um transtorno alimentar, acha que aquilo é normal, ou acha que até consegue desconfiar que tem alguma coisa estranha, mas não sabe muito bem o que é. Mas muito associado o medo de engordar, o medo da comida, comer pouco, passar a comer pouco, comer escondido, são sinais de que algo não vai bem. Não tá legal. Né? Então esses comentários, mãe, eu tô gorda, qual é o meu tamanho, eu não vou engordar, isso não vai me engordar. Eu ouvi falar que até na roupa, tipo, vai comprar uma roupa que é grande, tipo, ela tem um tamanho P e daí ela vai lá, acha que ela veste um M, um G, porque ela não se enxerga, ela se enxerga uma pessoa maior do que ela realmente é, né? Isso a gente chama de distorção da imagem corporal, a pessoa se vê muito maior do que é ou muito menor do que é, que também tem o oposto, o contrário. Né? E a compulsão alimentar é caracterizado por esse consumo grande de alimentos num curto espaço de tempo, mas sem métodos compensatórios. Daí tem os critérios ali, periodicidade, que daí que seria um outro transtorno bem comum, assim. Bem comum, é um dos mais comuns. Esses são os 3 mais comuns. Daí tem o TARI, que é o transtorno restritivo evitativo, que geralmente acontece mais com crianças, adolescentes, adultos também tem, que é falta de interesse na comida ou uma sensibilidade muito intensa com odores, cores, texturas, ou um trauma com a comida. Sei lá, era bebezinho, um dia se engasgou com algo e a partir dali não conseguiu mais ter uma alimentação como antes, né? Então, traumas nesse sentido também podem desencadear. Mas transtornos alimentares são doenças multifatoriais, né? Então, não é um comentário de alguém que vai fazer a pessoa desenvolver. Pode ser um gatilho, mas isso só vai ser um gatilho para quem já é suscetível. Então, tem fatores genéticos, né, envolvidos, tem fatores ambientais, sociedade, tem as dietas, então, fazer dieta é um gatilho muito grande para desenvolvimento de transtornos alimentares. Quem faz dieta restritiva e já tem essa suscetibilidade, aumenta em 18 vezes a chance de desenvolver um transtorno alimentar. Uau. Então, por isso que eu falo em prevenção de tratamentos quando eu falo que sou uma nutricionista anti-dieta, porque a dieta é um fator engatilhador do transtorno alimentar. E é bem na adolescência que a gente às vezes começa, né? Ou até quando a criança mais, né, tá acima do peso e tal, já vai numa nutricionista, a nutricionista já começa a fazer restrição, já começa ali a bagunçar a cabeça daquela criança, que às vezes na adolescência, né, enfim, são fases bem, onde a gente tá bem suscetível e delicadas mesmo, né? Mas se tem uma predisposição nesse sentido. Isso, tem. Então não é qualquer pessoa que vai desenvolver um transtorno alimentar, né? É uma pessoa que tem essa suscetibilidade genética, questões de personalidade, então pessoas muito perfeccionistas, muito autoexigentes, tem questões familiares envolvidas, as ambientais, tem viés de gênero, então nascer mulher na nossa sociedade já é um fator de risco, porque tem essa questão da pressão estética. Né? Cada vez maior, né? Então a gente diz que o transtorno alimentar é como se fosse um bolo, com vários ingredientes, e alguma coisa faz esses ingredientes se misturarem e alguém acende o forno, sabe? Para esse bolinho assar. E daí... Ju, me diga uma coisa, em quanto tempo, então assim, digamos que você identificou, que a pessoa se identificou até assistindo aqui a gente, né, que alguma coisa não tá legal na relação que ela tem com a comida, né, ou que tem um filho, uma filha que também tá passando por isso, primeiro buscar, qual que é o primeiro, acho boa pergunta, qual que é o primeiro profissional, o primeiro contato que ela tem que buscar quando é a nutricionista, talvez, e depois quanto tempo dura um processo, assim, em média? Eu sei que é bem pessoal, né, mas assim, existe uma estimativa, assim, de como que funciona isso? Como que funciona esse processo? Então,
Geralmente as pessoas buscam ou psiquiatra, ou nutricionista, ou psicólogo, mas outros profissionais também podem identificar esses sinais, então dentista, professores, mas em geral são a própria família, né? Então, que profissionais buscar? Pode ser um nutricionista, mas de preferência especializado. É isso que eu ia falar, daí é bom sempre buscar mesmo um psiquiatra que tenha também esse olhar especializado. Isso, porque a gente diz na área de transtornos alimentares que é melhor não receber um tratamento do que receber um tratamento não especializado. Porque às vezes... Piora. Eu imaginei já. Porque dependendo da abordagem, se a pessoa não tem esse olhar acolhedor e talvez até nos próprios comentários. Dos próprios sinais, né? Isso, os próprios comentários do profissional, né? Então, às vezes a pessoa tá lá, ela já tem um transtorno alimentar e fala, eu quero perder uns quilinhos. E daí faz uma dieta e restringe mais e adoece mais. Toma um remédio. Daí o profissional às vezes favorece, prescreve um remédio para emagrecer, ao invés de olhar e entender isso como... Isso. Exatamente. Entendi, porque não tem o olhar, talvez, de entender que aquilo é um transtorno. Talvez entende que é tipo uma demanda... Isso, uma demanda normal, uma demanda, habitual. tô ansiosa, ganhei peso, quero perder peso. Vou te dar um medicamento que vai tratar, mas... Isso, que vai atender a demanda, mas não vai ajudar efetivamente a pessoa. Vai piorar o quadro dela, né? Porque vai deixá-la vai perder peso, vai ficar cognitivamente mais suscetível ainda, vai ter percepções corporais mais distorcidas ainda. Então, vai atrelar o resultado dela ao remédio, né? E o que eu acho que isso também é um fator que não é... Porque ela fica vinculada àquilo que eu tiver o remédio que me emagreceu. Não fui eu que fiz por mim mesma, assim, né? Isso. Cria uma dependência do medicamento também, né? Exatamente. Interessante. E em termos de tratamento, assim, então ela buscou você em quanto tempo, assim... Como que funciona esse processo? Ela vai buscar você vai encaminhar para um outro profissional se for necessário? Isso. Então, no primeiro momento chega a pessoa com as queixas, muito sofrimento. Às vezes a pessoa não sabe que tem um transtorno alimentar, outras já sabem, já estão muito cansadas, já estão anos nesse sofrimento, falando, não aguento mais, me ajuda. Geralmente é assim. Chega para você quando está no limite, extremo já, assim, né? Não aguenta mais. E... quem sofre com anorexia geralmente é a família que traz, porque justamente a pessoa tem dificuldade de entender a gravidade, acha que nomeia aquilo como estilo de vida, mas está absolutamente até porque eu tenho a impressão que uma pessoa que dela é magra, ela recebe o feedback positivo da sociedade, então, nossa, como você tá magra, por isso como que os comentários sobre o corpo são muito delicados, né? E daí isso reforça o comportamento, dizendo que tipo assim, o que eu tô fazendo tá certo mesmo, né? E isso, tá vendo como eu estou sendo reconhecida, as pessoas estão percebendo. Só que a família enxerga o sofrimento em casa, porque geralmente, né, uma pessoa que não mostra esse sofrimento, ela mostra o que ela mostra pra sociedade, que é o corpo, ela quer mostrar. Né? E é o corpo que ela mostra, mas é dentro do que ela faz, ninguém enxerga, né? Ninguém enxerga, que para se manter naquele corpo, ela tá tendo todos esses comportamentos disfuncionais e que estão gerando muito sofrimento. E daí a família que traz, então, geralmente, esse paciente para você. Tratamento. E daí depende, né? Se chega primeiro no psicólogo, ele já indica, é importante que seja acompanhado também por psiquiatra, nutricionista, ou vice-versa, né? Algumas pessoas vão para o clínico geral, outras vão para o endócrino, então depende, né? Depende, às vezes é o dentista que identifica e fala, quem sabe busque ajuda especializada, né? Então depende de onde a pessoa busca primeiro ajuda. E daí depois o profissional, se ele é ético, se ele é responsável, se ele não atende aquela demanda, ele encaminha, ou ele indica outros profissionais que vão compor aquela equipe. Né? E daí o tratamento de duração depende do transtorno, depende da gravidade da doença, depende do quantos anos, se aquele transtorno já está cronificado, se a pessoa já se adaptou, né? Então depende, eu tenho pacientes que se recuperaram em 1 ano e meio de tratamento, tem pacientes que às vezes 6 meses, dependendo do transtorno alimentar, tem pacientes 2 anos, 3 anos, depende. Não tem, que é muito particular, né? Porque depende muito da... E assim, infelizmente, transtornos alimentares, eles podem vir, é mais regra do que exceção, virem acompanhados
de outros transtorninhos também. Então, existem as comorbidades. Então, a equipe vai sentindo o que é mais necessário naquele momento. Tratar naquele momento. Porque às vezes tem transtorno alimentar, ansiedade e depressão. Transtorno alimentar, transtorno bipolar ou transtorno de personalidade, esses são os mais comuns. Toque. E que um vai influenciar no outro, vai assim, influenciar né? no Qual é a outro. prioridade nesse momento, assim, para você olhar, entendi. Exatamente. Então, daí o médico psiquiatra ele vai falar, ó, equipe, acho que vamos dar foco agora para isso, para quando a gente melhorar isso aqui, a gente conseguir trabalhar outras coisas e vice-versa. No caso da anorexia, por exemplo, a nutrição, todos os transtornos, é importante ter esse olhar para a nutrição e esse trabalho, mas na anorexia é fundamental, porque a gente não consegue, o psicólogo não vai conseguir trabalhar tão bem as questões cognitivas, as questões emocionais, questões de autoestima, porque o cérebro está desnutrido. Esse corpo está desnutrido, então ele não vai conseguir fazer associações cognitivas adequadas, vão estar distorcidas. A medicação, que talvez o psiquiatra vai indicar, não faça tanto efeito porque aquele corpo ainda está desnutrido, porque a medicação é dependente do mínimo de tecido adiposo e do mínimo de tecido muscular, né? Então a gente precisa renutrir esse corpo para tirar ele da desnutrição, para melhorar a cognição, para daí os outros profissionais conseguirem fazer o seu trabalho de uma maneira mais efetiva. Então é um trabalho em conjunto, não tem como trabalhar sozinho. O nutricionista não vai conseguir fazer tudo isso sozinho, porque é sofrido, o tratamento é difícil, não é algo fácil, então Pelo que tem que ter paciência, né? Paciência, coragem, é muito difícil da vontade de desistir mesmo, é muito ambivalente, eu quero me recuperar porque eu tô sofrendo, mas também não quero ao mesmo tempo porque eu tenho medo. Então o psicólogo ele vai dar todo esse suporte emocional para seguir com o tratamento. E o psiquiatra vai coordenar toda a equipe, vai direcionar, vamos por aqui, vamos por ali, e ver as melhores medicações quando precisa de uma medicação e quando, enfim, é necessário. Nossa, mas que trabalho lindo. Você falando assim, eu falei, não, que profundo, né? Porque mexe muito com esse processo de mudança, de autoconhecimento, e eu acho que vai na contramão de onde a gente é empurrado hoje em dia, né, socialmente, assim, da vida acelerada, de atropelar nós mesmos, do estresse lá em cima, da falta de percepção dos momentos, da falta de presença. Então, eu achei muito legal, nossa, achei muito especial o trabalho que você faz, e foi muito legal porque é muito convergente com o que a gente trabalha aqui na Treine Sem Dor, sabe? Sim, sem dor, respeitar os próprios limites, se autoconhecer, perceber no dia, né? Porque somos seres, né, vivos que são não flexíveis. Eles existem situações da vida, por exemplo, assim, né? Você perdeu um ente querido. Talvez é uma fase que você come mais. Ou come menos, vai dormir menos, né? Ou você vai estar dormindo mal e tudo bem. E faz parte, talvez a gente vai treinar mais leve aqui, porque assim, porque eu preciso respeitar esse processo. E assim, e acho que, né, nesse lugar de quem é prioridade aqui é a pessoa, né? E o que ela traz, como você, né, já dando um gancho pra gente caminhar aqui pro final. Mas assim, quem traz as respostas é a pessoa, né? De acordo com quem ela é, o que ela apresenta hoje, como ela se revela para o mundo hoje. Exatamente. E a partir disso a gente tem que ensinar essa pessoa a perceber isso, né? E não usar a alimentação, o exercício como forma de punição, ou como forma de compensar outras coisas que por dentro, no final das contas, estão demandando, né, um olhar, estão demandando que você preste atenção àquilo, né? Isso. Que a gente vê, né, muito comum assim, que outras questões da vida, às vezes eu não consigo controlar, daí é que entra o transtorno alimentar também, ou a rigidez, porque já que eu não consigo controlar o externo, o que acontece na vida, esses imprevistos, esse monte de coisa que a gente não controla, que é a vida, a gente não controla nada, muito pouca coisa a gente controla, né? Já que eu não consigo ter esse controle, eu vou controlar aquilo que é possível, meu corpo e a comida. Então, muitas vezes, é uma tentativa de se sentir seguro, protegido, né? Só que de uma maneira
torta, disfuncional, né? Que não tá ajudando. Tá mais prejudicando do que ajudando. Tá causando muito mais sofrimento. E a gente não gosta de sofrer, a gente não quer sofrer, né? O nosso cérebro não gosta de gastar energia. A gente quer saber o que vai acontecer. Precisa ter previsibilidade. Mas nem sempre isso é possível e isso gera medo. Então, na tentativa de evitar o sofrimento, eu adoto comportamentos disfuncionais para tentar controlar, mas daí eu perco o controle. Porque a gente realmente não tem controle sobre outras variáveis, né, que vão influenciar tudo isso, né? Ju, se as pessoas quiserem procurar os seus serviços, eu vou colocar o telefone da sua clínica aqui para entrar em contato. Teu Instagram, como é que é? É Juliana Veit Nutri. Vou colocar aqui embaixo também. Queria, Ju, agradecer demais a sua presença. Nossa, foi muito legal que você foi falando. Eu falei, nossa, faz muito sentido isso, faz muito sentido. Eu tenho cada vez tentado viver mais isso na minha vida. Não é fácil. Não é fácil. Né? Eu imagino para uma pessoa que tem um transtorno alimentar, como deve ser um processo difícil, mas deve ser um processo libertador. É liberdade. Deve ser lindo você ver... Chega a arrepiar. Eu também... Deve ser lindo ver alguém que você conduziu, né, pela mão, assim, a pessoa chegou no final e ela se vê livre disso, né, desse sofrimento específico. Vai lidar com outros sofrimentos da vida, que a vida tem outras coisas. Outras coisas, exatamente. Mas como isso permeia muito o dia a dia, acho que isso deve ser bem... A vida fica muito fechada só no corpo e na comida, né? E as outras coisas vão ficando de lado. Então, é um aprisionamento. Então, a partir do momento que a gente vai conseguindo trabalhar todas essas questões, é de fato uma liberdade, né? Quando a gente tem um poder de escolha, isso é libertador, né? Tem o Taki Cordaz, que é um psiquiatra do Ambulim, ele que trouxe todo esse conhecimento, ele que fundou o Ambulim. Ele fala que quem sofre com um transtorno alimentar perde a liberdade porque não tem mais esse poder de escolha, né? Quando a gente não consegue mais escolher. Então, as pessoas que sofrem muito com o corpo, elas estão tentando, mas elas não estão conseguindo. E isso é muito desafiador, é muito aprisionante. Então, você poder ajudar a pessoa a fazer escolhas de acordo com o que faz sentido para ela, realmente é muito libertador e é muito bonito e muito gratificante. Não tem dinheiro no mundo que pague isso, é muito gostoso. Que legal, igual a gente faz aqui na Treino Vencedor, é assim, quando você vê uma pessoa que chega sem conseguir andar direito, de repente ela tá, né, e uma coisa muito legal também é como isso, pequenas mudanças, no caso é uma grande mudança da alimentação, mas assim, às vezes a inserção do exercício, como isso vai mudando a relação da pessoa com as outras coisas fora, né, daqui também. Então isso realmente é muito legal. Então fica o convite, se você conhece alguém, né, alguém da sua família, se você observa comportamentos diferentes com a alimentação, de você buscar ajuda, né, temos a Ju ali em Toledo, tem outros profissionais no Brasil inteiro, né, então busque ajuda e que a gente consiga, né, sempre ter essa possibilidade de ser livre e poder fazer nossas escolhas de maneira genuína, né, assertiva, de acordo com os nossos sentimentos, nossos valores, nosso meio que a gente vive, né? Isso, show de bola. Gente, quero agradecer vocês aí por terem ficado com a gente até o final. A gente ficaria aqui mais umas 2 horas conversando, né, Ju? Tem muita coisa legal para falar sobre isso. Mas qualquer dúvida, vocês têm a Ju, né, no Instagram dela. Estou à disposição. E é isso aí, gente. Muito obrigada por vocês terem acompanhado mais um episódio de Treine Sem Dor. Até mais. Um beijo.